lendo Ulisses, do James Joyce. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho comentar a quinta parte do Ulisses na nossa leitura compartilhada para 2022, em comemoração ao centenário da publicação desta obra monumental. Vou deixar aqui embaixo, né, a divisão que eu fiz, 12 partes, não importa a edição que você tenha, dividi em 12 partes, e aí cada parte eu leio por mês, e no mês seguinte eu comento do mês anterior. Nessa minha edição aqui, do Círculo do Livro, tradução do Wise, cada parte equivale a 70, 71 páginas para ler por mês, e eu acho que tá bem ok, porque esse livro não é muito fácil. No último vídeo referente ao mês de abril, né, o quarto vídeo, a gente viu, um dos capítulos que a gente viu foi Scylla e Caríbide. E aí eu falei para vocês que a equivalência com a Odisseia, o que a gente poderia encontrar aqui, né, dos dois monstros marinhos, eram os dois intelectuais lá na biblioteca. Essa associação não me deixou muito contente. E aí eu fiquei pensando, mas será que é só isso mesmo? Aí depois, né, depois que eu fiz o vídeo, depois pensando sobre o livro, aí me veio um insight. Ora, o que são aqueles monstros marinhos? Aqueles monstros marinhos ficavam lá no estreito, numa passagem obrigatória, e aí quem passasse por ali estava ferrado, né? Então a pessoa era comida mesmo, enfim, jantada. E aí eu pensei que aquela situação final da biblioteca em que o Bloom passa, e aí o Buck Mulligan, e tá lá também o Stephen Dedalus, o Buck fala aquelas palavras desrespeitosas, falando que o Bloom era um judeu errante, né, levantando suspeitas sobre a sexualidade dele. Eu achei que tá mais equivalente à situação lá da Scylla e Caríbide do que os intelectuais. Por quê? Ora, estavam dois ali, né, o Buck e o Stephen. Tudo bem que o Stephen não se pronunciou, mas ele era o interlocutor do Buck, né? E aí o Bloom passa. Assim como qualquer um que passasse lá pelos monstros eram jantados, né? Eram devorados, o Bloom passou por ali e o outro já desferiu aqueles comentários bem maldosos, né? Então acho que essa equivalência é até mais adequada do que a outra que eu fiz, que não tinha me deixado muito confortável, inclusive. Agora sim, vamos entrar no trecho que é referente ao mês de maio. Mas antes de comentar esse trecho, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso não seja inscrito, que curta esse vídeo, que me siga lá no Instagram, que comente, compartilhe, enfim, todas essas coisas que vocês... A gente parou no finzinho desse capítulo que eu tinha comentado, da biblioteca, né, Scylla e Caríbide. É tão finzinho, acho que tem 3, 4 páginas, que eu acho que nem compensa comentar, não tem nada de interessante que acontece aqui, né? Tudo de interessante que acontece nesse capítulo eu já disse lá. O próximo capítulo é o capítulo 11, As Sereias, a sala de concerto às 16 horas. Este capítulo aqui do Ulisses tem equivalência ao canto 12 da Odisseia, né? Tem o episódio das sereias. Este é um dos episódios mais famosos de Ulisses. A gente já até viu ilustrado em desenho animado e tudo mais. Esse e o próximo, que é sobre o Cíclope. Então, são dois capítulos aqui que tem equivalência com os episódios, assim, dois dos episódios mais famosos da Odisseia. E o que há na Odisseia sobre isso, as sereias? O Odisseu, sempre nessa tentativa de voltar para casa, tem que para em ilha, passa em estreito, vai, navegue, vai, passa por muitos perrengues. Chega aqui um momento que ele se depara com sereias, ele e os companheiros dele, né? O canto dessas sereias seduziam os homens. Então, elas cantavam e os homens, né, os navegantes, os marinheiros, eles se matavam, pulavam ao mar e morriam, porque enlouqueciam, né? Então, a gente tem aqui quase um mecanismo de sedução, né? Então, seduziam pelo canto, mas não é uma sedução amorosa, seduzia para a morte, né? Então, é uma manipulação ali pelo canto. E aí, a gente está tratando do Odisseu, né? O cara ali mais ardiloso da Guerra de Troia, que construiu o cavalo de Troia, inclusive. E ele sempre tem os truques aqui para safar de todos os perrengues aqui que ele encontra. E o que ele faz? Ele tapa os ouvidos dos companheiros, né, para eles não escutarem o canto, para não se matarem. E o que ele próprio resolveu para si? Ele pediu amarrá-lo
na proa, lá no barco, para ele não pular. Então, assim, ele até ouvia os cantos. Só que aí ele não se matava, não pulava, né? Ele estava ali amarrado, lá na proa do barco, e assim seguiu. Essa cena, eu já vi essa cena várias vezes, acho que em desenho animado, em muitas situações. Eu acho que vocês também, o cara amarrado lá na proa para não pular. E aqui no Ulisses Nosso, a gente tem o episódio da sala de concerto. Ó, só por ser uma sala de concerto, já tem ali uma equivalência, né? A gente estava falando do canto das sereias, aqui é a sala de concerto, né? Então, a gente está aqui no contexto de canto. Aqui, nesta sala, tem umas garçonetes bem maledicentes, né? Que a gente também pode associá-las às sereias, né? As garçonetes maledicentes. Porque o que as sereias faziam? Elas seduziam, né, pra morte. Ou seja, não dá pra falar que isso é uma boa atitude, né? É uma atitude maldosa. Aqui temos garçonetes maledicentes, assim, não perdoando ninguém, comentando terrivelmente. Olha aqui um comentário de uma delas, ó. Que olhos graxentos, imagina casar com um homem assim, ela gratinhava, com aquele pito de barba. Então, elas faziam comentários assim, todos que passavam por ali. A gente tem aqui, eu marquei que eu quero comentar com vocês, não é nada referente a sereias não, mas é algo sobre a narrativa. Aqui a gente tem um parágrafo que mescla um pouco, assim, sei lá, fluxo de consciência ou discurso indireto livre. Isso para quem ainda tem dificuldade de identificar essas coisas, eu já falei. Na verdade, o nome que você dá não faz muita diferença. E sim, o que faz diferença, o que importa é como você interpreta isso, qual é o impacto disso na obra. Começa assim o parágrafo. Pela frente dos escritórios do Cantwell perambulava Mardegraxublum, né? Uma dessas palavras rocambolescas que o Joyce criava. Pelas virgens do Cepi, brilhantes nos seus untos. O pai de Nanette mascateava essas coisas por aí, engabelando pelas portas como eu. Religião paga. Preciso vê-lo sobre o entrefilete do Chaves. Comer primeiro. Quero. Não ainda. Às 4, disse ela. Tempo passando sempre. Ponteiros virando. Adiante. Onde comer? O Clarence, Dolph, adiante. Para Raul, comer. Se incesto 5 guinéus com esses anúncios. A anágua de seda violenta. Não ainda. As doçuras do pecado. Perceba que aqui está tudo com ponto final. Não ainda ponto. As doçuras do pecado, ponto. Mas o parágrafo começou com o narrador em terceira pessoa. Narrando aqui uma situação, descrevendo uma cena pela frente dos escritórios, perambulava, tarará, o pai de Nanette. Aí vem, em uma frase só, o pai de Nanette mascateava as coisas por aí, engabelando pelas portas como eu. Quando começa, a gente pensa que é um narrador, né, que tá narrando. Mas aí quando fala como eu, a gente já percebe um eu aqui. Eu quem? O Bloom. Depois a gente percebe que é o Bloom. Por quê? Por tudo que ele fala. Religião paga. Preciso vê-lo sobre o entrefilete do Chester. Depois comer, onde comer, não sei o quê. Aí ele fala, sem incesto 5 guinéus com esses anúncios. Aí fica pela metade, ponto. E quem é que elabora anúncios para jornal? O Bloom. Percebe? Aí a gente tem o quê? Quando esse artifício de ter um narrador em terceira pessoa e depois já mescla com o pensamento do personagem, é o que a gente costuma chamar de discurso indireto livre. Mas aqui, depois, com essas coisas truncadas, as frases pela metade, pensa uma coisa, depois muda, é outra coisa totalmente diferente, ponto, essa coisa incompleta, isso costuma ser fluxo de consciência. Onde comer? O Clarence, Dolphin, adiante, ponto. Para Raul, ponto. Comer, ponto. Sem incesto, 5 guinéus com esses anúncios. Vocês percebem que, além de ser pensamentos truncados, curtos, interrompidos, ele já muda rapidamente de uma coisa para outra e assim vai, tá? Então aqui a gente tem um exemplo disso. Há vários aqui no livro, mas eu peguei esse para destacar. Aqui mais adiante eu destaquei mais um trecho, ó. O prudente Bloom espiou na porta um cartaz, uma curvilínea sereia fumando a meio de belas ondas. Fume, sereias, as mais frescas baforadas de todas.
Aqui, além de ter um outro exemplo, né, de discurso indireto livre, aqui a gente tem referência às sereias de novo. Então, aqui nesta parte, nesse capítulo, a gente, né, vai encontrando, assim, associações, modos de associar. E aqui tem uma passagem muito interessante, que nessa sala de concertos, tá lá quem? O Boylan, o agente da esposa. E aqui tem uma passagem interessante. Bloom ouviu o tlim, um sonzinho. Ele sai. Leve soluço de alento, Bloom expirou nas silentes flores tristaluzadas. Trincando, foi-se. Tlim, ouve. Quem foi? O Boylan. E o Bloom fica aliviado. Ele sabe que o Boylan foi o quê? Se encontrar com a esposa, a Molly. E ele fica aliviado. A gente pensa, nossa, que manso esse cara, né? Mas enfim, ele e suas circunstâncias, né? Outras coisas que eu marquei aqui é que aqui a gente tem novamente aquela descrição de vísceras, né? Que o Bloom gosta de comer. Então, fígado e toucinho, bife e torta de rim, bem senhor, bem, Pati. Aí depois outro trecho. Pati servia pratos descobertos. Leopold corta fatias de fígado. Leopold é o Bloom, né? Leopold Bloom. Corta fatias de fígado. Como dito antes, ele comia com gosto os órgãos internos, moelas amendoadas, ovas fritas de bacalhoa, enquanto Rich Goulding Collins Ward comia filé com rim, bife depois rim, bocado a bocado da torta ele comia, Bloom comia, eles comiam. Aí depois mais adiante, em molho de fígado, Bloom amassava batata amassada. Mais adiante tem uma outra parte. Bife, rim, fígado amassado com carne dignos de príncipes. Sentavam-se os príncipes Bloom e Goulding. E aí perceba, a gente falou, o Bloom tá aqui vendo o cara lá se encontrar com a esposa, o agente, aí você pode pensar, pô, esse cara é manso. E qual é a forma que o Bloom tem de, sei lá, trabalhar isso nele, né? Talvez, assim, uma possível resposta. Ora, ele tem lá aquela correspondente secreta, né? Ele usa o pseudônimo, ela também, aquelas correspondências trocadas, cartas de amor. E aqui a gente tem, de novo, a Marta, né? Ele aqui se correspondendo, vendo cartas aqui da Marta. Por um lado, a esposa tem lá um caso concreto, ele fica aqui num romance platônico. Sobre esse capítulo, as coisas mais interessantes são essas. E aqui a gente já vai para o próximo, que é o capítulo 12, o Cíclope. Eu esqueci de marcar qual a equivalência aqui na Odisseia, qual capítulo. Mas assim, é claro que o Cíclope está lá, é uma das passagens mais marcantes da Odisseia. Aliás, é importantíssima essa passagem aqui do Cíclope, porque nos ajuda a entender porque o Poseidon persegue tanto o Odisseu. Então aqui, capítulo 12, o Cíclope, a taverna às 17 horas. Os Cíclopes na Odisseia são gigantes com olho só. E aí o Odisseu vai parar lá na ilha, lá do Cíclope. E o maior desses, né, o maior, e acho que em todos os sentidos, além do tamanho, também parece ser o líder ali local, é o Polifemo. O Polifemo é filho do Poseidon, né? E aí o que o Odisseu faz com esse Polifemo faz com que o Poseidon tente se vingar o tempo inteiro do Odisseu, e é por isso que o Poseidon está sempre ali no pé do Odisseu, colocando dificuldades no caminho dele. O que o Odisseu fez, afinal? Ora, os Cíclopes são comedores de gente. Então, eles comem pessoas. Comem. E é claro, todos ali estavam em risco. E é uma passagem muito famosa, né, da Odisseia. O Odisseu se apresentou como ninguém. E aí, numa das tentativas, né, de ser... E é claro, tentaram comê-los todos, aí o que o Odisseu faz? Fura o olho do Polifemo. O cara só tem um olho, que é furar. E aí, enquanto ele estava dormindo. A gente já viu esse episódio também, desenho animado, várias vezes. E aí, ele acorda louco de raiva e pergunta quem fez isso com ele. Aí o Odisseu fala, ninguém. O Odisseu se apresenta como ninguém. Agora eu já não lembro mais, mas eu sei que... Não sei se é neste momento só que ele se apresenta como ninguém, ou se ele já tinha se apresentado como ninguém. Só sei que quando o Polifemo pergunta quem fez isso com ele, ninguém. Aí, na cabeça dele, ninguém é o nome da pessoa que fez isso com ele. E aí ele tenta se vingar do ninguém.
Aí os outros, né, os colegas dele, quem você tá procurando? Ele fala, ninguém, né? E aí é o jogo de palavras, né? Aí tal. Só que aí o que que acontece? O Odisseu foge lá com alguns companheiros, consegue fugir lá da ilha. E aí ele já no mar se sentindo seguro, né? Por vaidade, ele fala: olha, quem fez isso com você fui eu, meu nome é Odisseu. Aí ele dá o nome pro Polifemo. Aí tá, o Polifemo fica sabendo o nome do Odisseu. Poseidon fica sabendo quem fez isso com o filho dele. E é por isso que Poseidon tenta se vingar ali sistematicamente, né? De quem cegou o filho dele. E aqui a gente tem, voltando aqui para o livro, a gente tem o episódio na taverna. A gente tem aqui uma taverna em que tem vários caras aqui bebendo, né? E depois chega o Bloom. E aqui tem umas conversas bem interessantes. E logo no começo, no primeiro parágrafo, a gente já tem uma referência ao Cíclope. Olha só, a gente vê aqui. Começa assim, o capítulo. Eu estava apenas matando o tempo do dia com o velho Troy da PMD, lá na esquina de Arbor Hill, quando um sacana de um limpa-chaminé veio por ali e quase meteu sua brocha no meu olho adentro. Isso é referência ao que o Odisseu fez com o Cíclope, que furou, cegou o olho do Cíclope. Me virei para mostrar a ele o tamanho da minha língua quando quem é que eu vejo escafedendo pela Stone Better, senão o Joey Hines. Né? Ou seja, ele procura, já não tem ninguém. Aqui na conversa, no bar, né, na taverna, a gente já tem aqui um ambiente de antissemitismo. Já, logo aqui no começo do capítulo, a gente já vê nos comentários. E aí ele se inchou que parecia que ia arrebentar. Jesus, eu tive que rir do judeuzinho que se descabelava. Ele me beber meu chá. Aí ele imitando, né, o judeuzinho. Ele me beber meu chá. Ele me comer meu açúcar. Por modo de que ele não paga, não, meus dinheiros. Rindo, né? E aqui a gente tem os caras conversando. Aí chega o Bloom. E o Bloom, aqui nesse contexto, além de ser judeu, né, ele já está num contexto aqui inóspito, ele está fazendo um papel aqui meio chato, porque ele está explicando, ele é aquele cara que está explicando as coisas para quem não sabe muito, né, e aí acaba sendo um papel, assim, um pouco ingrato, porque não é todo mundo que vê isso com bons olhos. Aqui tem a figura de um cidadão, ele é denominado como cidadão. Um cara super arrogante e tal, que entra aqui em alguns embates. Este capítulo é longuíssimo, tanto é que as 70 páginas terminam assim na metade desse capítulo, então a metade do capítulo vai para a leitura de junho. E o que a gente tem aqui é só alguns momentos assim para anotar. Eu anotei aqui assim. Lá está ele de novo, fala o cidadão mirando para Joey. Quem? Falo eu. Bloom, fala ele. Está rondando para cima e para baixo faz 10 minutos. Ou seja, ele está falando do Bloom, aquela referência ao judeuzinho, provavelmente era o Bloom. E aqui, o Bloom ainda não está na taverna. Ele vai entrar depois. Ao velho, Gary começa a rosnar de novo para Bloom, que continuava a rondar pela porta. Então, não entrou ainda. Vamos, entre, ele não vai comê-lo, fala o cidadão. Aqui a gente tem mais uma referência aos cíclopes, né, que comiam gente. Aí Bloom se mete de mansinho com seu olho de bacalhau no cachorro e pergunta a Terry se Marty Cunningham estava lá. Bom, aí responde e tal. Vocês percebem que tem, né, são detalhes que vão fazendo referência. Aqui tem outro trecho que eu destaquei. Aí eles começaram a falar da pena capital e o certo Bloom interveio com os porquês e os ondes e toda a codologia do troço, e o velho cachorro que cheirava a ele durante todo o tempo me contaram que esses judeus têm mesmo um tipo de cheiro estranho que sai deles e os cachorros percebem sobre não sei o que, de todo efeito deterrente e assim por diante e tal. Aqui o Bloom explicando as coisas e aqui mais referências, né, de antissemitismo, né. Isso pode ser explicado pela ciência, fala Bloom.
e é apenas um fenômeno natural, compreende? Porque na base, ele fica lá explicando as coisas. Aí eles começam a falar de pátria, aí se percebe. Falando de pátria, antissemitismo, você pensa, isso não tem como dar bom, né? E provavelmente não vai dar. Então, esse cidadão, o que a gente consegue perceber aqui já? Antes de terminar o capítulo, porque o capítulo é longo. Esse cidadão, ele é extremamente agressivo, né? Ele é nacionalista extremamente agressivo, né? Ele é o que a gente pode considerar a representação do cíclope aqui. Mas no próximo vídeo, para continuar aqui as leituras, a gente comenta mais, certo? Porque ainda tem muito desse capítulo pela frente. Tá bom? Me digam o que vocês estão achando. Vocês estão achando mais fácil agora? Já se acostumaram com a leitura? Agora a gente já tá quase na metade, né? Aqui na minha edição. 361 já. 361 páginas, tá vendo? Aos poucos vai. Encarar isso aqui tudo de uma vez demora, mas aos poucos vai. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando. Obrigada, beijos e